Meu nome é Suelen Paiva de França, atualmente estudo na Uniaselv. Venho por meio desse vídeo falar um pouco sobre a experiência e a vivência no estágio curricular obrigatório na educação infantil. O meu estágio ele foi realizado numa instituição particular, que é a Nota 10 Unidade General Osório, que fica localizado na rua São Paulo, Vila Gomes. Lá eu realizei na faixa etária de 4 anos, né? Foi muito bem recepcionada, tanto pela direção, pela coordenação, pela professora regente da sala, pela auxiliar, inspetores, toda a equipe pedagógica, toda a equipe em geral da limpeza, nutricionista, devido lá ter o lanche individual para cada criança, né? Que é disponibilizada, é uma do diferencial da unidade, que as crianças possuem nutricionista e possuem lanche todos os dias. Então, é feito um balanceamento nutricional para cada criança, até mesmo aquelas que têm restrições alimentares. Então, o que eu posso dizer? Como que foi a minha recepção pelos alunos? Para a criança tudo é novidade, né? Quando a gente chega lá, eles ficam encantados porque eles querem ser que você dá atenção para eles, né? Então, eu fui muito bem recepcionado pela turma. Eles têm 4 anos, já estava na fase de alfabetização. Então, eu dei só uma continuidade no que a professora regente já estava trabalhando, que eram as vogais, né? Eles já tinham aprendido algumas coisas, mas a gente trabalhou um pouco mais para enfatizar e memorizar as vogais através de imagem, através de figuras, através de cores, brinquedos. Então, a gente trabalhou bastante nesses dias as vogais com as crianças. Então, a minha área de concentração no estágio, ele foi baseado na metodologia de ensino, e o tema que eu escolhi para trabalhar no estágio curricular obrigatório foi estímulo, criatividade, desenvolvimento de competências na educação infantil. Esse é um tema bastante trabalhado, é um dos que eu achei muito importante dentro da educação infantil. Isso é um dos métodos lá que eles trabalham também bastante, que é o método de ensino, né, dentro da instituição. Então, eu falei um pouco sobre o tema no meu trabalho supervisionado, e dentro deles eu achei muito relevante alguns temas. Eu vou citar alguns temas da importância de ter escolhido a metodologia de ensino e o estímulo, criatividade e desenvolvimento de competências na educação infantil. O primeiro delas é a importância no desenvolvimento infantil. Isso é de suma importância na fase cognitiva, emocional, social, físico da criança. Então, isso é de extrema importância nessa fase da educação. A segunda tema que eu trabalhei bastante, que eu gostei bastante, foi o estímulo cognitivo, que é a criatividade, que ela sempre está ligada na parte cognitiva da criança. O terceiro, competências para o futuro, ou seja, a colaboração e a resolução de problemas, desenvolvimento socioemocional, que é a criatividade, promover a expressão emocional, engajamento e motivação, que são os métodos de ensino que envolvem as atividades lúdicas, né, junto com as crianças, inclusão e diversidade, que a criatividade permite uma abordagem diferenciada, né, para eles começarem a entender a importância, né, da inclusão dos colegas dentro de qualquer atividade que eles venham fazer. E a base para aprendizado ao longo da vida, que nada mais é um estímulo que ele tem durante toda a fase do aprendizado, né, que ele leva para a vida toda, né, tudo que ele aprende,
Então, a gente incentiva o pensar, o executar, a maneira criativa, a maneira crítica de resolver os problemas e também a importância do respeito com o colega, né? Então, essa é um tema que eu abordei dentro do meu estágio supervisionado. Eu alcancei todo o objetivo que eu queria, né? Que era fazer com que as crianças compreendessem, né, as vogais, compreendessem a importância das atividades que eu estava propondo para eles executarem e com muita sabedoria, com muita inteligência, que eles são muito inteligentes, eles conseguiram executar todas as atividades. E eu aprendi que cada criança, ela tem o seu tempo, a gente tem que compreender que os alunos ele têm os seus limites, as crianças que por mais que elas estão nessa fase de curiosidade, de desenvolvimento, elas possuem um limite único, alguns conseguem executar uma atividade mais rápida, outros têm um pouco mais de dificuldade, então eu pude observar bastante isso, que existia crianças que conseguiam fazer a atividade com extrema facilidade, outras precisavam de um auxílio, precisava de um suporte, precisava de uma atenção, precisava de um outro método diferente para que a gente conseguisse atingir o objetivo da atividade. Então, através disso, foi possível entender então melhor a rotina escolar dentro, né, da educação infantil, que a teoria e a prática elas precisam caminhar junto, mas sempre tendo uma segunda opção para tudo que for executar, sempre tem que ter uma segunda carta na manga, porque muitas vezes a gente não consegue trabalhar algumas coisas, outras a gente consegue. Então, a teoria e a prática, elas precisam trabalhar junto. Enfim, então as experiências foram maravilhosas, a vivência dentro do estágio foi sensacional. Eu pude observar a importância, né, de um plano de aula, de uma organização, para que saia com excelência, para que eles consigam, né, desenvolver a atividade que a professora realiza e propõe eles em sala. Então, eu tô aqui para agradecer, primeiramente, a Deus, né, e as pessoas que esteve ali me ensinando, né, algumas coisas eu já tinha conhecimento, então outras eu precisava de um auxílio, né, da professora sempre propondo me ajudar, disposta a me ajudar com qualquer dúvida que eu tinha. Então, é sobre isso que foi o meu estágio supervisionado. Um forte abraço, obrigada.